mestre, professor Ricardo Neder, e, né, nos traz toda esses fundamentos, né, de adequação sociotécnica, junto com o professor Renato Dagnino. Então, vai ser tratado nesse grupo, né, que foi tratado também, né, durante todo o processo, que embasou todos os outros grupos, né, que é adequação sociotécnica e economia solidária. O professor Neder está aí? Caiu? Ah, tá. Está sem som, companheiro. Não, tá. Pode ser seu microfone, Neder. Quando o professor Neder mexe no microfone dele, que funciona. Geralmente é mau contato aí no microfone dele. Mexe no microfone, Neder. No fio, mexe no fio do microfone. Você está mudo agora. Isso. Liga e desliga o microfone, quem sabe? Da última vez ele precisou escolher qual que era o microfone, lembra? Que ele foi em cima da setinha aí que tem um microfonezinho, professor. Aí o senhor escolheu. Select. E agora? Ah, perfeito. Muito bem, Fábio. Olha, o botequim funcionando, hein? Boa. O botequim você tem... A apresentação do trabalho que eu orientei ao grupo produzir. Nós estamos ainda na labuta de produção do caderno técnico. Sim. Vai ter um formato que vocês vão ver bem interessante para contemplar todo o quadro de experiências que vocês colocaram. É importante, então, né, falar que a Lívia, a tutora, né, a doutoranda Lívia Barros, ela teve problema, o marido fez a cirurgia, né? E ela ajudou bastante, mas não pôde estar presente hoje. A Lívia, a Yasmin também teve problema de conexão, a Lívia teve o companheiro que foi para o hospital, enfim. A professora Simone está aqui, que faz parte do grupo, Simone? Tivemos muita ajuda aí. Tá. A Simone Emilene, Yasmin. Querem colocar, então, a estrutura do caderno básico, do caderno com o esqueleto básico que nós conseguimos montar? Por favor, uma palavra. Amor, coloca a Emilene como co-host, por favor. Emilene já está. Então, tá bom, obrigada. Eu peço desculpas a todo o grupo, eu tenho um pouco de pavor de apresentar. Professor Neder, me desculpem. Se a professora Simone e o professor Neder puder colaborar, eu agradeço. Sim, nós vamos estar te apoiando. Emilene, mas não se preocupe, que nós estamos todos tranquilos, entre amigos, vai tranquila, sem se cobrar. Aqui é só para a gente trocar, mostrar o que a gente está fazendo, sem estresse nenhum. Não se preocupe com isso. Eu não sei como coloca esse... É esse aqui, vamos... Tem um botão inferior. Tá vendo embaixo? Tem um share screen. Ele fica verdinho. Um quadradinho com uma setinha para cima. Compartilhar a tela. Aí eu tenho que estar com o documento aberto no meu computador. Isso. Ó, a gente já está vendo a tela do seu computador.
computador. Pode só abrir o documento que a gente consegue acompanhar. Eu vou abrir isso um momento. Emilene foi super participativa, então não tem que ficar preocupada com nada. Né, Simone? Não, isso mesmo, contribuição nossa, Sim. importantíssima, assim. Muitas referências, muitas questões. Ótima companheira de equipe. Aprendi. Eu não... Aí vocês estão vendo ainda a tela, eu só sei pelo link, eu não tenho documento aqui no computador, professor, eu tenho o link lá no WhatsApp. Vocês estão me ouvindo? Sim, Yasmin. Se qualquer coisa eu posso compartilhar aqui. Pode. Fica mais fácil e aí você comenta. Claro. Vocês estão vendo? Eu tenho o link lá. Isso, agora. Eu não consegui. Famoso bonecão. Isso, beleza. Qualquer coisa eu posso começar então, assim, só para falar um pouco da estrutura do caderno. E aí, Milene, continua, pode ser? Claro. Ok. Então, assim, inicialmente o nosso caderno, ele tinha uma estrutura e com o decorrer das orientações, eu peço desculpa por eu estar sem câmera, porque eu estou no 3G e tá um pouco complicado aqui também, mas acho que a gente consegue apresentar mesmo assim. A gente está te ouvindo super bem. Ai, que bom. Então, a estrutura do nosso caderno, como eu falei, ela foi mudando no decorrer das orientações, e uma das diretrizes no final foi justamente que a gente apresentasse uma estrutura para o quadro da economia solidária no Brasil. E também, eu acho que em um dos momentos, o próprio professor Nerder comentou um pouco sobre o diagrama que foi realizado nesse período, e um dos nossos produtos também foi um glossário. A gente inicialmente tentou produzir um glossário, na verdade, a gente produziu um glossário que trouxesse os conceitos básicos para que a gente conseguisse entender as relações entre a tecnociência solidária e a economia solidária, pensando que o nosso caderno ele vai servir de base inicial para os outros cadernos. Então, a nossa estrutura foi justamente essa: tentar sistematizar, fazer uma introdução para os outros cadernos. Então, o nosso caderno ele não apresenta em si casos, mas ele apresenta um relato estocado desses termos e quais autores falam sobre esses termos. Então, essa foi basicamente a estrutura do nosso caderno. Aí eu acho que eu posso passar para a Emilene aqui, ou para a Simone, se vocês quiserem falar. Eu vou passando para baixo. Pode ser? Pode. Só um esclarecimento. Oi? Emilene? Alô? Pode continuar, professor. Pode continuar, porque estava sem áudio aqui. Não sei se... eu pensei que eu tivesse desligado, mas eu estou ouvindo agora. Tá. Para facilitar a entrada da Emilene, tudo bem, Emilene? Será que ela caiu, gente? Bom, como vocês devem ter percebido, essa proposta do caderno técnico é uma tentativa de
dá um quadro sintético de um movimento real, ou de um conjunto de movimentos da sociedade brasileira, que envolveu, desde a década de 90 até hoje, a construção desse referencial sobre a intervenção do Estado em governos específicos para a criação desse campo que nós estamos chamando de economia solidária. Rapidamente são recuperadas aí informações do caráter de outras práticas na sociedade brasileira que envolvem o assistencialismo histórico, não é? De caráter religioso ou laico, e uma variante dele, conhecida como metodologia do terceiro setor, que é caráter empresarial, reúne investidores sociais com fundos privados empresariais no Brasil e que tem uma entidade chamada GIF, Grupo de Institutos, Fundações e Empresas. Os movimentos sociais que deram a reconfiguração, forçaram, não é, a reconfiguração desse assistencialismo, estão justamente descritos aí no caderno técnico, na primeira parte, seção 1 dele é justamente quadro da política pública para a economia solidária no Brasil, resultante da pressão desses movimentos. Então, vocês podem perguntar, bom, mas não seria melhor entender primeiro conhecer os movimentos? Não. Em grande parte, é preciso ter uma clareza das dificuldades que a política pública para a economia solidária no Brasil passou durante a fase 2003 a 2016. Então, esse primeiro capítulo descreve justamente os avanços e funcionamento da SENAS, da Secretaria Nacional de Economia Solidária, e as pressões dentro do próprio governo durante a era Lula, para que fossem enfrentadas as resistências da área econômica em fazer investimentos. E o recado básico que orientou toda a gestão das SENAS foi: lutem pela parcela de recursos orçamentários das SENAS, como todo mundo faz. Todos os órgãos do Estado lutam por essa fatia do orçamento público. E, na realidade, essa postura foi extremamente dura com as SENAS, a construção das SENAS, nesse período aí, da fase 2003 a 2006, ela teve um forte respaldo do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Não fosse essa pressão de mais 12 entidades fundadoras, dificilmente a SENAS teria sobrevivido.
devido aos vários embates dentro do governo e contra o governo. Em seguida, a Sinais também teve que provar que poderia fazer intervenções do gênero que diferenciava a noção de empreendimentos econômicos solidários do convencional, orientado pela metodologia do SEBRAE de constituir micro e pequenas empresas dentro de uma racionalidade de empreendimento com fins lucrativos. A racionalidade que perseguida pela Sinais foi, ao contrário, de demarcar justamente empreendimentos com caráter autogestionário, organizações horizontais, uma forte responsabilidade do Estado em colocar em prática o fomento, não só no sentido de recurso, mas também de conhecimento, técnica, e consolidar isso dentro de um programa de economia solidária em desenvolvimento que foi plasmado no Programa Plurianual de Investimentos Públicos 2008 a 2011. Essa experiência de formulação de política, ela é muito importante, ela está documentada, praticamente é parte da memória técnica do movimento do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, e mais, também é parte da memória técnica desse segmento que, na universidade, nós criamos com o objetivo de discutir a relação entre ciência, tecnologia, e a geração de emprego, trabalho, ocupação e rendimento entre os trabalhadores do setor, ou melhor, dos trabalhadores informais na economia brasileira. Então, essas dificuldades, eu diria, próprias do sujeito sociotécnico, que muitas de vocês mencionaram nas apresentações, bom, aqui eu vou interromper a apresentação propriamente do caderno técnico específico, e eu vou entrar mais na discussão, num diálogo com vocês sobre as experiências descritas. Lisa? Sim. Você quer fazer alguma intervenção? Sim. O que eu acho importante, Néder, nesse caderno, é fazer isso que você falou por último, fazer bem a relação da adequação sociotécnica com a economia solidária. Né? Qual é o ponto de contato, né? Assim, por causa da questão da autogestão, enfim, eu acho que é muito importante, porque assim, as pessoas têm dificuldade de fazer essa ponte da área de tecnologia com a economia solidária. Haja visto a própria Associação Brasileira de Tecnologia Social que está sendo criada, né? A gente que está tocando na questão da economia solidária, que não tem... Então, assim, para que essas tecnologias também sejam autogeridas ali na comunidade, os recursos, né? Então,
é isso que assim, eu acho que a gente vai ter que trabalhar na residência, sabe, Neda? Então, é muito importante, né? Olha, eu tenho aqui uma... olha, alô, grupo, tem alguém do grupo que quer se expressar? Vocês têm um diagrama muito legal, cadê ele, aquele diagrama? Esse diagrama ele só está referenciado aí, ele vai ser inserido. Aí, não tem a imagem dele para mostrar? Tem. Ele é bem bacana, né? A Yasmin tem o diagrama? Eu acho que eu tenho. Deixa eu... Desde 2003. Sim. Então, o caderno técnico promete isso, mas realizamos 80%. Tá bom. Ainda está faltando muita coisa, mas vai ficar bem legal, porque vocês vão ter aí exatamente esse ponto que a Lisa colocou. Então, o que acontece? Como é que se articula, não é, o movimento pela adequação sociotécnica com os sujeitos sociotécnicos? Então, essa banda esquerda aqui, à esquerda, da tecnociência solidária, exato, ok. Ele corresponde, em tese, ao campo das experiências que vocês descreveram. Só que, numa descrição analítica em paralelo, né, que está plasmado nesse diagrama, essa reflexão tem alguns problemas que ela busca justamente identificar. Esses quatro grandes substratos aí, o substrato cultural, né, significa, bom, se você vai à comunidade com a ideia de empreendimento fins lucrativos, é uma história. Agora, se você vai e elabora o substrato cultural do empreendimento solidário, é outra abordagem. Na dimensão, pode descer um pouco, ou melhor, subir um pouco. Isso. Nesse marco teórico-analítico, nós temos que entender justamente como é que esses coletivos se organizam de forma a dominar o processo de trabalho. Por exemplo, aquela descrição lá da reforma do edifício União, aquele coletivo de trabalho, né, se nós formos esmiuçar mais, nós temos que entender que eles vão enfrentar o mesmo problema se não mudarem a forma de organização do processo de trabalho da construção civil, nesse caso, eles vão ter o mesmo problema daqui a 8 ou 10 anos. Ou
ao longo dos 10 anos próximos, eles precisam ter manutenção, né? Fazer a manutenção. E nessa abordagem da adequação sociotécnica, nós temos também que construir o referencial de maneira tal que seja operacional, não é? de tornar o grupo de trabalho, o grupo coletivo de trabalho, também chamado de coletivo de trabalho associado, não é? Passível de um diagnóstico de capacitação, de qualificação. Essa é uma preocupação com o sujeito sociotécnico, que políticas mais continuadas se faz necessário, em políticas mais continuadas. Não é? Como nós estamos numa guerra política, de guerra híbrida no Brasil, é muito sintomático, não é, que nós tenhamos que trabalhar com casos que muitas vezes sofrem descontinuidade, sofrem muita descontinuidade. E sofrem descontinuidade pela descontinuidade da ação política e institucional, claro. Agora, eu queria só lembrar, para nós ficarmos com um ponto claro aí, que é justamente uma nota de rodapé que aparece na página 126 do livro do Renato, que é o Tecnociência Solidária, que nos remete para esse aspecto. Né? O aspecto qual é? É a ideia persistente, sobretudo entre nós, do campo progressista, de que há uma combinação, há uma necessidade de fertilização ou de atualização do saber tradicional, empírico ou popular, com o conhecimento técnico-científico. A maior parte, né, das apresentações que nós tivemos dos colegas dos demais cadernos, e a gente pode dizer que há um verdadeiro coração aberto, né, para que esse aspecto da tecnologia e da ciência sejam transferidos com eficiência, não é, para esses casos. E que é possível, então, fazer a extensão disso para o homem comum. Essa nota de rodapé 20, acho que ela é muito sintomática, porque ela, embora diga que isso é necessário, né, ela afirma que isso é insuficiente. Nós, na realidade, temos uma grande dificuldade em fazer aquilo que está no substrato da proposta da adequação sociotécnica, que é, em linhas gerais, a desconstrução, a sua reconstrução e mesmo a recontaminação desse conhecimento técnico por nós detido com outros valores, não é? E interesses de classe, claramente, né, identificados na construção sociotécnica e que vem de um ambiente da propriedade privada. Então, a dificuldade que essa construção sociotécnica que nós estamos tentando, ela, na realidade, se origina no ambiente da propriedade privada, da produção, dos meios de produção, do controle. Ela gera a heterogestão, ela gera alienação, em outras palavras, ela é tecnociência capitalista.
Então, é óbvio que, né, é óbvio que nós estamos contaminados por ela. Não tem como escapar. Nós vamos estar, nos nossos estudos de caso, tentando, não é, galgar uma mudança que aparece como algo necessário, importante e que vai acontecer. Mas essa dificuldade, quando ela é reconhecida, nos dá mais segurança em lidar com o sujeito sociotécnico de carne e osso, né? E nessa relação com eles encontrar soluções que provavelmente vão estar para além da gambiarra, né? A gambiarra é importante, é fundamental. Então, e todos esses casos, né, que eu tive o prazer de ouvir com a Lisa, na descrição que vocês fazem, é fundamental. Sem a gambiarra não haveria boa parte dessas experiências. Agora, o que está para além da gambiarra é a desconstrução, né? Desconstrução do conhecimento técnico-científico convencional. E aí, a partir dessa base de convivência, é que se estabelece uma produção, digamos, cognitiva, podemos chamar de qualquer qualificativo que você queira, autogestionária, quilombola, das mulheres poderosas, né? do coletivo lá do Espírito Santo também, que tiveram uma das experiências muito inspiradoras, por sinal, Banco Bem, e o coletivo lá sociotécnico do Ateliê de Arte, né? Então, e por fim, é claro, no âmbito de lidar com o dinheiro, a experiência paradigmática, exemplar do Banco Palmas, que fez exatamente isso. Eles tiveram que mergulhar nessa convivência de resistência, manter o vínculo com a comunidade, né? Esse é o nosso grande desafio. Grande desafio. E a gente vai aprendendo muito, né? Eu falo que o que eu aprendi nos últimos 7 anos, na prática, na convivência, foi maior do que nos livros. Enfim, esse sujeito sociotécnico, a Guto, a Cássio, né, assim, que a gente tem mais contato, a gente aprende todo dia, né? Todos os dias a gente aprende. Então, assim, e trazer isso para a ciência é um grande desafio, porque as coisas da ciência, assim, são importantes, né? A gente está passando por um período difícil, onde a ciência é importante, né? Na qual mas, por outro lado, a ciência está distante da grande, né? Então, é fácil ser manipulado, vamos dizer assim, né? Então, esse casamento da ciência com a sociedade, ele precisa ser cultivado, essa aproximação, né? Para a sociedade achar que a universidade faz diferença na vida deles, né? Assim, então, temos muito que reforçar isso, né? Então, é fundamental cada vez mais. E vamos lembrar de Paulo Freire, que agora é o próximo grupo, né? Que senão, coitados, eles vão ser prejudicados, né? Já ficaram por último. Claro. Que Vem a calhar, a educação freiriana, né? Assim, que a professora Raquel Moraes não pôde estar presente, mas temos grandes representantes do grupo deles, né? Que a tutora foi Ana Luísa, doutoranda também, né? O Antônio Carlos, né? Esse grande parceiro. Quem mais do grupo aí, da educação freiriana? A Yasmin
E a Yasmin pode estar aqui com a gente hoje. Enfim, foi um grande desafio, né, para esse grupo, mas eu acompanhei um pouco, foi bem interessante. Aí eles vão contar como é que foi a experiência, né, de fazer, né, esse caderno e também as experiências que vocês escolheram, né? Então, vamos lá. Ótimo, muito bom. Bom, boa noite a todos e todas. Uma responsabilidade, né, fechar. Vou compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo e me ouvindo? Muito bem. Vamos sim, Ana. Eba! Como a Lisa falou, né, nosso grupo tratou sobre a educação freiriana e a cultura do trabalho. O grupo foi orientado pela professora Raquel, que não pôde estar presente hoje, né, por uma questão de saúde na família. A Laiane, que também não está conosco hoje por uma questão de saúde, mas que contribuiu demais, especialmente nessa parte da fundamentação teórica. O Antônio Carlos e a Yasmin, que estão aqui hoje com a gente, e por mim. A gente construiu esse caderno numa perspectiva bem freiriana, né, de uma forma dialógica, a partir de múltiplos olhares, que como a disciplina, né, assim como a disciplina, a gente também é formado, é um grupo, somos poucos, mas somos representantes de diversas áreas, né? Então, a gente tem esses olhares de múltiplos. Mas todas as questões que a gente trouxe, né, abrangem de alguma forma a pedagogia freiriana. Em alguns casos, como a gente vai ver nos relatos, a cultura do trabalho. Eu vou passar um panorama geral breve de como a gente fez essa parte introdutória do caderno e depois vou compartilhar a palavra com a Antônia e com a Yasmin para a gente falar sobre os relatos de experiência. Na introdução, a gente trouxe um pouco da crítica do Paulo Freire, da educação bancária, né, e em contraposição a proposta dele de uma educação libertadora que nasce num contexto de superar uma ideologia de opressão que é fruto de um projeto de alienação que a gente bem sabe é voltado para os interesses do capital. E aí, na introdução, a gente já faz um paralelo com a fala do professor Dagnino, que mostra que a política cognitiva brasileira tão sistêmica, produzindo literalmente indivíduos, né, moldados nesse viés capitalista e descartando aqueles que não atendem aos padrões, né, as pessoas vulneráveis. Aí a gente, através, né, dessa perspectiva, começa a falar dos fundamentos que a gente se baseou muito nas obras do Dagnino, especialmente a Laiane, que contribuiu muito, né, nessa parte, e a gente se aprofundou um pouco mais nos conceitos a partir dessas obras que foram disponibilizadas aí para a gente na biblioteca, no Teams. E já para falar de trabalho, ocupação e renda e economia solidária, a gente, além do professor Dagnino, foi buscar em Marx também essa perspectiva da classe trabalhadora e da alienação do trabalho, e, novamente, né, trazendo Paulo Freire para a conversa, destacando a economia solidária nessa perspectiva da renda e do trabalho, da organização coletiva e como a ponte entre a tecnologia solidária e o contexto social. E aí, nesse sentido, no outro tópico da adequação sociotécnica e assessoria sociotécnica para a educação freiriana e cultura do trabalho, a gente aborda o impacto que a cultura do trabalho tem na perspectiva freiriana, e eu acho que a gente pode dizer que toda a metodologia freiriana, né, baseada na cultura do trabalho, tem
realiza, mesmo na época não existisse ainda esse termo, a adequação sociotécnica, a partir dessas metodologias. E a gente traz um pouco, né, dessas metodologias freirianas, a gente faz um recorte histórico do que é o pensamento freiriano e da importância desse pensamento para a emancipação do trabalhador, e de como a alfabetização entra nesse processo também como uma ferramenta política. E a gente mostra aqui, esse é um slide apresentado em um círculo de cultura, que é uma das metodologias freirianas, e é um slide que foi apresentado num ciclo de cultura feito em Brasília. E ele traz, né, como palavra geradora a palavra voto, fazendo esse link também, né, com o cotidiano daquelas pessoas e também uma perspectiva de emancipação. A gente trouxe também essas outras fotos que são de um círculo de cultura feito no Gama, na década de 60, onde Paulo Freire está presente, e a gente até entrou num debate, né, se seria um círculo de cultura ou não, e a professora Raquel, né, esclareceu para a gente que, mesmo eles não estando, né, posicionados em formato circular, esse era, sim, um círculo de cultura, e era um círculo de cultura digital, que se valia, né, a gente vê aqui um projetor ligado numa bateria, desses recursos tecnológicos na época, para fomentar as discussões, apresentar slides como o que eu apresentei anteriormente, e fazer essa conexão entre a metodologia, a alfabetização e o mundo do trabalho, o mundo daqueles trabalhadores que estavam ali sendo alfabetizados. E aqui também, por último, uma foto do mesmo ciclo de cultura também no Gama, onde um trabalhador, né, segura uma criança no colo, e, né, usando a metodologia das palavras geradoras. A partir daí, eu tentei ser breve nessa perspectiva, a gente vai para as experiências nos territórios. O Antônio vai falar um pouco sobre a experiência dele na comunidade do Chumbo, depois eu vou falar um pouquinho sobre o grupo periférico, e a Yasmin vai falar sobre a experiência dela na educação de jovens, adultos e idosos trabalhadores. Vou passar a palavra para você, Antônio. Obrigado, Ana Luísa. Boa noite a todos, já com a hora avançada, né? Mas vou tentar ser breve, mas também... Não precisa ser... Vai abrindo a cerveja, Lisa. Então, eu vou trazer aqui uma experiência, né? Ela está localizada no estado do Mato Grosso, mais especificamente no município de Poconé, né? É um município que fica a 100 quilômetros, mais ou menos, de Cuiabá. E dentro desse município falar de um distrito, né? O distrito de Nossa Senhora de Chumbo, que é um distrito que, na verdade, tem uma origem quilombola, né? Ele cumpriu agora há pouco tempo 126 anos de existência, né? Então ele vem aí de alguns anos após a suposta houve a suposta libertação dos escravos, que na verdade nunca foram incluídos de fato em nenhuma política pública. Tanto é que até hoje, esse é um pouco meu tema de trabalho, a gente ainda resgata pessoas do trabalho escravo contemporâneo, e essas pessoas têm cor, né, têm raça, têm etnia, e continuam sendo aqueles mesmos, né, mesmos tipos que eram escravizados na época. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre esse distrito. Esse foi um distrito de origem quilombola, então. Em 1993, essa usina que está aqui, a usina Alcopan, né, é uma usina sucroalcooleira, ela se instala na frente, vocês estão vendo aqui, né, que aqui tem a comunidade de um lado da estrada e a usina se instala do outro lado da estrada. Então, essa comunidade que tinha
basicamente, pessoas que vinham de uma origem quilombola, com a produção agrícola como sua base, uma fartura, né, de alimentação, toda uma atividade, né, de produção baseada na produção agrícola, ela acaba mudando um pouco sua natureza para poder servir a usina, né? Então, algumas coisas interessantes acontecem. Então, as pessoas que eram produtores agrícolas começam a mudar a sua atividade econômica para começar a prestar serviço, então viram comerciantes, né? Um processo migratório muito grande de trabalhadores de regiões vulneráveis do Nordeste, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Piauí, começam a migrar, né, atraídos pela necessidade de mão de obra da usina, e essa comunidade acaba virando a comunidade de moradia desses imigrantes. As pessoas que ali moravam começam a prestar serviço à usina. No começo do funcionamento da usina, em 1993, existe aí um relato dos próprios moradores de uma certa pujança em termos de fartura, de geração de renda, né, mas depois começa a haver um processo de superexploração dos trabalhadores na usina, né? Nos anos de 2000 entre 2000 e 2012, existem 2 resgates de trabalhadores da usina que estavam submetidos a condições análogas a de escravo, né? Então, isso ainda é uma realidade no Brasil, né? De vez em quando sai no jornal, mas nós temos, desde 1995 até hoje, 56 mil pessoas resgatadas do trabalho escravo no Brasil. Então, essa comunidade que vivia, né, aí já em torno da usina, a usina foi fiscalizada, foi multada, houve processos judiciais, essa usina acabou ficando insolvente e fechou, né? E com esse fechamento fica o distrito, né, com a sua característica rural de produção agrícola perdida, né, 300 e tantas famílias que vivem no local sem atividades econômicas, né, sem renda também, para poder movimentar aquela atividade básica comercial de prestação de serviços no qual se transformou a comunidade. E acontece um projeto que tinha como intenção inserir trabalhadores que tinham sido resgatados do trabalho escravo, entre eles os da usina, na obra da Copa, né, da construção do estádio da Copa do Mundo, isso ali em 2013. Né? Mas foi uma iniciativa com uma tutela muito grande sobre esses trabalhadores. Os trabalhadores são levados a Cuiabá, são mantidos no local, são treinados, né? E eles individualmente, como trabalhadores de trabalho escravo, né, isolados da família, mantidos no local para serem treinados como ajudantes de pedreiro para construir o estádio, né? Então, uma iniciativa que, de alguma forma, tentava gerar renda, mas com a tutela enorme, né, e sem olhar para a origem do problema, que essa comunidade ficou vulnerabilizada por conta da própria exploração do trabalho escravo. Né? Em algum momento, eu trabalhava na Organização Internacional do Trabalho nesse momento, e a gente recebendo críticas, né, desse projeto, principalmente de algumas entidades que trabalhavam com o empoderamento, fortalecimento de comunidades, a gente começou a fazer um olhar para essa comunidade. Bom, e aí vem a grande mudança de paradigma dessa questão. Por quê? Porque, primeiro, né, saímos do apoio de um projeto altamente tutelador, né, e também de uma Nacional do Trabalho, da cooperação técnica Norte-Sul, né, o imperialismo trazendo as soluções, né, para poder ir ouvir a Comissão Pastoral da Terra, né, o Centro Burnier Fé e Justiça do Estado do Mato Grosso, nas suas críticas a esse modelo. Né? Então, foi aí que acontece toda uma transformação, e foi muito interessante
e tem muito a ver com a questão da economia solidária, do que o professor Neder está falando agora, só com o fechamento da própria... Todos fazíamos enquanto Organização Internacional do Trabalho, né, de, olha, os americanos com a solução para os nossos problemas através de dinheiro, a gente começa a trabalhar com essa comunidade na perspectiva de um aprendizado completamente, de uma evolução completamente baseada no... Nossa, Antônio Carlos, eu fiquei até emocionada aqui, fiquei arrepiada. Isso mudou minha vida, tanto mudou que eu tive que sair da Organização Internacional do Trabalho e ir para o terceiro setor, né, e fundar a minha própria instituição, que hoje trabalha com Fortreia. Como é que é? Né? Então, chama? Fala sobre... Então, assim, são ex-funcionários da OIT que foram afastados da OIT exatamente porque a gente corrompeu a lógica, a gente não conseguia mais, né, e assim, sem fazer crítica a ninguém. Eu acho que cada instituição tem o seu lugar, né, mas nós não cabíamos mais lá dentro. Essa que é a verdade, a grande verdade é essa. Mas, enfim, não quero dramatizar, não. Voltando aqui à comunidade, a gente começa a chegar na comunidade, chegamos primeiro com técnicos agrícolas, né, pessoas que iam ajudar a comunidade, ensinar a produzir, né, e o que acabou acontecendo é que nós aprendemos muito mais. Né? Então, com o apoio da CPT, Imagem, né, começamos a fazer um resgate histórico, primeiramente, essas duas primeiras fotos, né, a comunidade ali reunida, tentando resgatar, né, de onde vem essa comunidade, que não é mais uma comunidade, né, eminentemente quilombola, né, porque havia um processo de imigração enorme, mas que tinha uma origem. Né? Então, ali fizemos esse processo de resgate, fizemos um diagnóstico pela própria comunidade, para que eles se autoconhecessem, né? E isso tudo com os super técnicos que nós tínhamos contratados, basicamente como espectadores e guias, mais do que tudo, né? E aprendizes, no final das contas, como diz Freire, né? O professor vai ensinar e acaba aprendendo. Então, tem até um grupo de crianças, porque isso era feito no sábado, né? Então as crianças tinham que ser entretidas, então a gente tinha um processo também da roda com as crianças, né? O processo de planejamento com a comunidade nessa última foto. Pode passar? E aqui fizemos um planejamento onde eles foram os protagonistas, o que queremos para a comunidade com a usina fechada. Muita gente ainda defendia a reabertura da usina antes, e que ainda tinham seus híbridos, e eles odiaram esse processo, porque eles tinham esperança da usina. Né? Nós tivemos que trazer procuradores da República, né, para dizer, olha, essa usina não vai abrir mais. Né? Então, nós temos que achar uma outra solução. E aí, os quintais são enormes nas casas dessas comunidades, então começamos pelos quintais produtivos, trabalhamos áreas comuns, pode passar. E aqui tem, né, uma foto do pessoal fazendo a mandala, né, numa área comum que a gente escolheu ali para fazer o exercício. Né? Essa outra foto muito icônica para mim e me emociona até hoje, é a líder que comuns produzem nos seus quintais, né? Conseguimos reverter essa questão dos conflitos da migração com as pessoas da terra, conseguimos juntos, né? Com as pessoas da terra, que já estavam lá, né? Tivemos que em algum momento parar, porque a coisa não estava funcionando,
e fomos pintar casas com tinta feita de terra, né? Para poder fazer mutirão e as pessoas se conhecerem, né? Então, assim, foi um processo muito rico, que tem toda essa perspectiva do aprendizado, né? O aprendizado para a emancipação, né? O trabalho através da comunhão, né? Que são aspectos freirianos que são trazidos nessa perspectiva, mas também uma participação da Universidade Federal de Minas Gerais, com seus técnicos, da Unemate, Universidade Estadual do Mato Grosso, que foi muito rico e que hoje, né, eu, apesar de estar longe, até hoje, né, a gente participa de alguma forma dessa discussão, e hoje tem até uma universidade da Escócia, a Universidade Strathclyde, né, que está apoiando essa comunidade no acesso à água. Então, desculpem demorar demais, mas foi um pouco isso que a gente queria trazer aí com relação a esse caso. Obrigada, Antônio. Não demorou, não. Foi ótimo. Excelente. Como estudo de caso, eu trouxe a experiência do grupo periférico. O grupo periférico já foi, né, apresentado aqui com outros trabalhos hoje e pela professora Lisa no dia da aula dela. Mas o grupo é coordenado pela professora Lisa, eu faço parte, bem como os outros doutorandos aqui presentes. E através da ação do grupo, eu acho que a gente pode falar que a ação extensionista do grupo periférico faz o que o Dagnino chamou de extensão com intenção, né? Acreditando, a partir de uma perspectiva bastante freiriana, que esses espaços, né, onde são feitas as ações do periférico, que são geridos coletivamente, negligenciados pelo Estado, que são espaços periféricos, né, podem ser territórios de emancipação, uma emancipação que vem, né, da comunidade local, em conjunto com a ação do grupo, que nada mais faz, né, do que modelos, né, de adequação sociotécnica. E sempre, né, em diálogo com o saber local, aprendendo com o saber local, como a Lisa mesmo falou agora há pouco. E na metodologia do periférico, além, né, de toda a metodologia que a Lisa já apresentou aqui, que também está um pouco mais detalhada no caderno, eu queria chamar a atenção para essa atuação quase contrassistêmica, né, que o grupo faz no esforço da Lisa, de inserir os estudantes da pós-graduação, né, que somos nós, nesse contexto da pesquisa junto com a extensão, como ela deve ser feita, né, e também inserindo os estudantes da graduação, principalmente a partir dos trabalhos finais de graduação. E essa atuação prova que é possível, né, transformar a agenda da pesquisa e de combater um pouco dessa política cognitiva que atende só aos interesses do capital. E nessa perspectiva dos trabalhos que são feitos, né, no trabalho final de graduação, que nos outros cursos às vezes chama trabalho de conclusão de curso, né, pelos alunos da graduação, eu destaquei aqui 2 trabalhos que foram feitos numa perspectiva da pedagogia urbana. Um foi feito no Mestre Dharmas, pela Natália, e ele tem o título de Mestre Imaginário, e um no Itapuã, ambos no DF, né, pela Caroline, e tem o título de Rima, Fazendo da Cidade um Grande Aprendizado. Todos esses trabalhos, como toda a trajetória do periférico, a gente está disponível lá no site, para quem quiser saber melhor. E esses trabalhos, para mim, eles se destacam, né? Eles conversam um pouco com o que eu venho fazendo na minha pesquisa e dialogando com a Lisa, mas eles se destacam porque eles tentam estabelecer no território, né, essa convergência entre o saber técnico e a educação básica, e ler o território a partir das escolas. Então, são trabalhos que foram feitos nas escolas públicas desses locais, né, dessas cidades,
Uma experiência foi feita com turmas de 8º e 9º ano, e a outra com turmas de 3º e 5º ano, com crianças e outra com adolescentes, né? E as meninas, as autoras do projeto, orientadas pela Lisa, né? O território com elas, né? Da linguagem, de outras ferramentas, né? De conhecer o espaço, de fazer um mapeamento afetivo, de caminhar, né? Essa experiência de o que a gente quer, né? Nesse lugar, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E duas questões chamam a atenção, porque a partir dessa escutativa, dessa perspectiva freiriana, né, que se concentra nesse trabalho, que a gente encontra nesses trabalhos, como a gente encontra na experiência que o Antônio trouxe, as meninas chegaram a lugares que elas não previam, né? A Carol, que fez o projeto Rima no Itapuã, esse projeto ganhou o nome de Rima porque ela, nessa metodologia da pesquisa-ação, né, onde você vai nessa tentativa e erro, vai e volta no território, ela chegou num resultado de escutar os jovens pela cultura local, através do hip hop, do rap. E aí, por isso que isso deu o nome para o trabalho dela de rima, né? A Natália fez esse exercício de retomar um pouco da história do lugar através, né, da contação de histórias, do personagem Mestre Darmas, né, que dá nome ao bairro, e reconfigurou essa personagem. As crianças, né, desenharam o mestre imaginário delas, de acordo com o olhar delas. Então, são trabalhos muito sensíveis que mostram, né, toda a potencialidade de se descobrir, né, redescobrir o território a partir das escolas, a partir da comunidade local e a partir da visão das crianças e dos jovens, e sempre buscando essa perspectiva dialógica, essa perspectiva freiriana, e também se desponta como uma possibilidade de atuação do profissional arquiteto urbanista. Esses dois trabalhos, bem como os outros trabalhos do Grupo Periféricos, têm essa vertente de tratar muito da função social da profissão, né, de arquiteto e urbanista. Qual é esse nosso lugar, essa nossa responsabilidade social? E abre perspectivas para outras formas de atuação, que não só aquela que o mercado absorve e nem absorve, né? Porque não comporta todos esses graduandos, recém-graduados que a gente tem. Então, é uma nova perspectiva de atuação, essa do arquiteto em conjunto com as escolas, e corrobora uma coisa que a Lisa, né, tem batido muito nessa tecla comigo, a gente tem conversado sobre isso, que é a possibilidade de uma licenciatura em arquitetura e urbanismo, porque uma das lacunas das meninas, embora, né, elas tenham chegado em resultados muito, muito impressionantes e sensíveis, orientados pela Lisa, que sempre também retomou a de não ter, às vezes, elementos didáticos, né? E hoje, como arquitetas, elas não podem adentrar uma escola, né? O que o arquiteto faz numa escola? Não existe esse lugar do arquiteto na escola. E talvez uma licenciatura em arquitetura e urbanismo pudesse, né, aproximar essa relação e também modificar as estruturas da forma com que a gente, né, tem ensinado arquitetura e urbanismo nas escolas de arquitetura e urbanismo na faculdade. Eu me desconcentrei agora porque veio um aviso de divisão de turmas aqui para mim. Mas sim, acho que é isso que eu ia falar. Vou passar a palavra para a Yasmin, dela, fechar a nossa fala hoje. Obrigada, gente. Boa noite.
Olá. Oi, Yasmin. Eu não estou aparecendo, mas tudo bem. Tá sim. Apareceu. Está aparecendo. Está aparecendo? Beleza. Boa noite a todos. E eu vou explicar eu sou educadora popular, alfabetizadora popular, também pode ser essa expressão. Estou como coordenadora pedagógica do Centro de Educação Paulo Freire de Ceilândia, e esse Centro de Educação Paulo Freire de Ceilândia, ele fica em Ceilândia mesmo, na Ceilândia Norte. A gente desenvolve um trabalho de formação para alfabetizadores e fazemos um trabalho de alfabetização de jovens e adultos idosos trabalhadores, a IJAT. E para poder fazer parte dessa formação, é bom que a pessoa seja maior de 18, se for possível, e de preferência, e tenha o ensino médio completo para poder fazer essa formação. E a pessoa tem que participar de toda a metodologia freiriana, porque é dentro da metodologia de Paulo Freire, e essa pessoa participa de toda a metodologia, tem disponibilizado todo o material para que essa pessoa possa fazer as aulas, participar das aulas. E para a pessoa abrir a turma, ela precisa ter no mínimo 14 pessoas dentro da cidade, e no mínimo 14 dentro da cidade, 10 no campo, mas também o máximo seria 25 pessoas, pode até passar, mas a gente prefere que mantenha essa base de 25, 27, 28 no máximo, porque 30 alfabetizando já pode comprometer a metodologia e dificulta para o alfabetizador o processo. E, assim, eu não vou falar muito do ciclo de cultura, porque o ciclo de cultura entra, assim, nessa problemática que a gente está explicando agora, com relação à alfabetização de jovens e adultos idosos trabalhadores, porque essa é a metodologia de Paulo Freire na íntegra. Mas, para a gente falar um pouquinho mais à frente, eu vou explicar que a gente não vai entrar nesse ponto. Mas toda a estrutura é feita dentro do círculo de cultura. E o círculo de cultura é isso. O círculo de cultura, ele vai trabalhar com essas pessoas, né, uma forma de roda, um círculo mesmo, respeitando toda a leitura de mundo dessas pessoas, porque essas pessoas, mesmo que tenham dificuldade com a escrita e a leitura e escrita, essas pessoas têm uma leitura de mundo, porque Paulo Freire diz que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então, essas pessoas já vêm com conhecimentos prévios da vida, e dentro desse ciclo de cultura a gente respeita a cor, respeita a religião, respeita gênero, respeita todas as formas que essa pessoa vem como ser humano. Então, o círculo já diz isso, é toda uma circunferência onde todos estão se vendo de igual para igual. Não é o professor ou o educador, no caso a gente não usa a palavra professor, mas o alfabetizador ou o educador, ele não é o detentor do conhecimento, o conhecimento é dividido, ou seja, aprende e ensina nesse processo, e a gente vem com toda essa estrutura dentro dessa metodologia freiriana para trabalhar com esses alfabetizandos que vêm, na sua maioria são pedreiros, boleiras, faxineiras, pessoas da construção civil, pessoas do trabalho formal, informal, do comércio formal e informal. Então, a gente vem com idosos, né, na sua maioria idosos, e todos eles são trabalhadores. Então, a gente tem todo esse cuidado, né, dentro da metodologia de Paulo Freire para respeitar essas pessoas, porque a gente entende o seguinte, não importa o motivo, porque essa pessoa não estudou, porque essa pessoa não terminou os estudos no tempo certo, para nós isso não é válido, não importa. O importante é que ela tenha os direitos de estudar, de voltar a estudar, de estar sendo inserida na sociedade, porque é um direito, né, de todos a educação. Então, a gente vem com esse entendimento dentro dessa metodologia do Paulo Freire e respeitando isso. E a gente tem algumas figuras, né? Essa aí é a região, o mapinha está aí, onde mostra
onde fica localizado o CEPAF, Centro de Educação Paulo Freire. Ele é uma instituição sem fins lucrativos, tá? Uma instituição que tem ajuda de parcerias de empresários, de bancos, enfim, ele não tem nenhum apoio do governo, pode ter uma parceria com alguns programas que o governo faz, pode, mas a gente é uma instituição sem fins lucrativos, tá bom? E está situada na Ceilândia, Distrito Federal, na Ceilândia Norte, precisamente. Aí nós temos algumas figuras que a gente vai, assim, mostrar para vocês, um pouco do que representa o Círculo de Cultura. O Círculo de Cultura, nesse formato aqui, na primeira figura, ele não configura um círculo de cultura, porque nós entendemos que o círculo de cultura ele tem que ser uma circunferência, onde todos são iguais, onde todos aprendem junto, e nós entendemos que esse modelo, o primeiro modelo aqui de figura, é um modelo tradicional, de uma educação tradicional, como Paulo Freire fala, uma educação bancária, uma educação opressora, e nós não concordamos com essa forma de educação, onde o professor é detentor do saber, e não há essa construção de diálogo coletivo, porque Paulo Freire diz que é um diálogo, né, de linguagem coletivo, uns com os outros, respeitando os conhecimentos uns dos outros, e é isso. Então, esse primeiro aqui não está correto, o correto para um círculo de cultura é essa estrutura aqui, e essas turmas, elas podem ser alocadas ou comportadas em qualquer espaço. Quando eu falo qualquer espaço, que seja possível colocar essas pessoas de forma confortável. Então, pode ser uma escola, uma instituição, instituições, associações, ONGs. Então, pode ser nesses lugares que comportam, que tenha banheiro, tenha possibilidade de água, tenha como servir um lanche no coletivo, se todos concordarem, um ambiente agradável para que essas pessoas possam aprender, porque na sua maioria eles chegam do trabalho, alguns chegam do trabalho, não tem tempo de passar em casa, e acaba que eles vêm do trabalho mesmo para poder continuar os estudos, né, nesse processo. Quando a gente fala dessa alfabetização, a gente está falando de uma alfabetização que às vezes essas pessoas chegam crua mesmo, elas não sabem nada no sentido dos signos, né? Não sabe nada no sentido da leitura, da escrita, não tem, a maioria às vezes nem sabe escrever o próprio nome, então elas têm essa dificuldade, e aí a gente faz um processo de lapidação, digamos assim, a gente pega essas pessoas com saberes já do mundo, e respeitando os seus conhecimentos de mundo, mas já são pessoas assim, que estão à margem mesmo, que a maioria não sabe nem pegar um ônibus sozinho. Então, assim, mas eu só quero frisar uma coisa, que a educação de jovens e adultos trabalhadores, jovens e adultos e idosos trabalhadores não está separada, não é inseparável da EJA, não é separada da EJA. Ela é complemento, ela está junto, né? Não é uma coisa dividida, porque a gente fala do primeiro segmento. Então, vai estar no plano distrital de educação, vai estar na LDB, vai estar, né, no Fórum GTPA-EJA, que é o PRO-EJA, que faz um trabalho muito, muito bom nessa área. Então, tem toda uma política pública por trás. Então, é um trabalho que realmente está vinculado com o primeiro segmento, que é os anos iniciais do ensino fundamental, primeiro ao quinto ano. Então, essa pessoa vai dar continuidade nos seus estudos, não é algo assim separado, é só um processo de alfabetização dentro da metodologia de Paulo Freire, para trazer para essas pessoas uma educação libertadora, uma educação emancipadora, onde essas pessoas vão ser sujeitos da sua própria história, onde eles vão trabalhar no coletivo, onde eles vão entender que são pessoas, sujeitos de direito, onde eles vão compreender que eles podem mudar o lugar onde eles estão inseridos, que eles são pessoas que fazem parte da sociedade, porque alguns acreditam que não tem nem mais direito, que ele não serve para nada, chegam até abalados porque eles não sabem fazer isso, não sabem fazer aquilo, têm dificuldade com a leitura, com a escrita, alguns dominam um pouco da matemática, outros não. A gente também faz esse processo de numerização. Então, só para a gente deixar claro que o círculo de cultura não só é um processo de leitura e escrita,
mas é um processo onde o sujeito ele vai ser ajudado a entender o seu lugar dentro da sociedade. Ele vai entender a importância que ele tem como sujeito, como cidadão dentro da sociedade, onde ele vai entender que ele tem direito, sim, ele tem direito ao melhor salário, ele tem direito à saúde, ele tem direito a uma boa, um bem viver, ele tem direito a toda uma estrutura de vida que o Estado, que a sociedade precisa oferecer a ele. Então, é mais ou menos dentro dessa perspectiva mesmo, é o que Dagnino fala, é que Karl Marx fala sobre a questão de uma educação emancipadora, libertadora, para que essas pessoas tenham visibilidade, empoderamento, entenda qual é a sua função como ser humano, porque a gente tem relatos de pessoas que chegam a dizer que elas não têm mais esperança de nada, que acabou. Ali não serve mais. Para que vai estudar? Já está velha, já não sirvo para isso. Então, é uma realidade muito difícil para essas pessoas que não acreditam no seu potencial. Alguns falam até o projeto que queria de vida, alguns queriam ser advogado, médico, e assim, só que isso pode ser recuperado. E esse trabalho faz isso. Né? Essas pessoas têm esse direito de sonhar, de acreditar que é possível. Quando Paulo Freire fala da utopia, ele não está falando de uma utopia que não é possível, ele fala de uma utopia que é possível, né? Do esperançar, que é uma esperança que não espera, mas constrói, vai ao encontro dentro do coletivo. Então, é mais ou menos isso que a gente propôs, né, nesse trabalho de alfabetização de jovens e adultos e idosos trabalhadores, né, que vem com essa perspectiva aí, né, de transformar as pessoas dentro de uma educação emancipadora e libertadora, trazendo à luz, né, dos direitos que essas pessoas têm dentro da sociedade. E é mais ou menos isso, esse trabalho que a gente faz, um trabalho que não, assim, é muito maravilhoso, mas tem as suas dificuldades, porque se a gente fosse entrar em vários detalhes aqui, tem toda uma buscativa. A buscativa é o processo que a gente faz para chegar até esses alfabetizandos, que a maioria não acredita mais que pode voltar a estudar. Mas vamos continuar acreditando que é possível essa educação libertadora e emancipadora, sim. Só para a gente concluir, a metodologia de Paulo Freire, né, não é feita... Só para concluir, a metodologia de Paulo Freire não é ensinada nas escolas públicas hoje. Não falo só, não é, né, de todo o Brasil, não é. A gente sabe muito bem disso, não é ensinada. São poucos os que defendem esse processo e poucos professores que defendem esse processo, mas a gente vai chegar lá. Aqui a Ana colocou o caderno Alfabetizar e Libertar, é um material que a gente usa para fazer a formação, para o alfabetizador também usar. Aí está toda a estrutura das palavras geradoras, de toda a estrutura do processo do círculo de cultura, toda a estrutura para montar uma turma de alfabetização de jovens e adultos, mas é bom que essa pessoa que for montar um dia uma turma, fazer esse processo, tenha uma formação antes dentro desse universo. E a gente tem um vídeo, não sei se dá tempo da gente passar um pedacinho do vídeo, mas é isso, no mais é isso, e obrigados a todos que estão conosco até agora, nos assistindo, e é isso, obrigada. Ótimo. Pode passar o vídeo, é muito longo? Não, é curtinho. Muito bom. Tem quase 9 minutos, Lisa. Muito bom. Como que faz? Vocês querem que a gente mande lá no grupo? Uai, por mim pode passar. Vocês estão vendo aí minhas abas aqui, as duas? Ou tá vendo só a apresentação? Sim, Ana, tá aparecendo a aba do YouTube. Tá? Obrigada. Deixa eu pôr isso. Tá saindo som?
Aqui não. Vídeo, não? Bom, eu não sei se já está com som. Espera um pouquinho. Tá sem som, Ana. Libera o seu microfone. Aumenta o volume. Com certeza a mudança é educação. Põe o volume no máximo. Mas tá saindo não, né? Tá bem Mas baixinho. está baixinho, tenta pôr Isso. mais Põe o alto. volume do seu computador mais alto. Tá. É o que traz a transformação. Melhorou. Se puder pôr do computador no máximo, aí acho que fica bom. Eu pus já. Então deixa rolar. Tá bom. Faz aqui os rap todo dia e comemora mesmo que... Tem que liberar o microfone. Ana, deixa seu microfone ligado, senão não vai sair o áudio. É bem melhor, meu amigo, do que ter vários milhão. O que importa mesmo é você viver. Por isso aqui no rap eu vou mandando pra você, pode crer? Yo. É isso aí, mano. Tem muita dificuldade assim, eu não levava muito a sério, né? E nunca desenvolvi muito a ler assim. Dá certo. Eu casei muito nova e aí eu passei a cuidar da minha filha. Meu marido não deixava eu estudar. Eu tinha que optar pela família. Deixei os estudos. A mulher que deixava eu estudar à noite no colégio é uma namorada. Necessidade de eu ler a Bíblia. Aí eu leio o Salmo, o Evangelho, mais ou menos, mas eu estou condição para acompanhar ela, né? Tem momentos que eu fico constrangido, né? A minha família também está muito feliz, porque eu era pequeno, meu pai tinha na roça, né? Eu não tinha tempo para essas coisas, né? Eu não sabia disso. Às vezes é tenso. Mas é uma coisa normal, né? Ok. Aí acabava na roça e aí acabava. Aí vai voltando um pouco. Vai saber, mãe, tem nada a ver. Só tem que terminar. E meu sonho era mágica, entrar na minha área mesmo. Aí eu falei, não. Aí foi escola. Antes, mais atrás, as pessoas conseguiam se virar com o estudo. Agora não, ou você sabe ou você está fora do mercado de trabalho, da internet, de tudo. Hoje em dia o mundo é a internet, né? Você não sabe o que escrever para você, você vai com alguém. Quem vai escrever? Eu acharia que era particular. Perguntei ao professor, liguei para ele, não, Bom, eu trabalho aqui na casa de carne concentrando, né? Passou lá uma senhora com um cartaz tal, e eu peguei e coloquei no bolso, né? A casa aí. Tá. Mas...
Acho que está muito baixinho. Vocês estão escutando, gente? Muito pouquinho, Lisa. Talvez a Ana mandar o link lá no grupo do WhatsApp seja melhor. Tá bom, gente, desculpa. É porque tá meio assim, a gente não consegue entender o que eles estão falando da aflição. Não, eu vou mandar, então, vou mandar agora lá. Tá bom? Vamos tentar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu vou Se mandar. quiser colocar aqui, Ana, também no chat do Zoom. Verdade. Tá bom. Vou colocar aqui também. Mas eu acho que é isso. Esse vídeo foi elaborado lá, né, pelo pessoal da Ceilândia, né, Yasmin? E mostra um pouco disso tudo que a Yasmin contou, compartilhou com a gente. E a gente encerrar a nossa fala dessa forma. Muito bom. Eu vou compartilhar aqui. Enquanto não compartilha, eu queria comentar, Yasmin, essa experiência que a Ana mostrou, que a gente teve do periférico nas escolas, né? Foi bem interessante, assim, esse rap que esse jovem cantou e antes, lembrou muito, porque a Carol tinha vindo da Itália com uma experiência lá, numa escola. Quando ela chegou, me propôs, né, vamos trabalhar aqui numa escola do Itapuã. Ela já tinha tido uma vivência no Itapuã, a própria mãe dela, né, mexe com educação, enfim. Mas os primeiros dias dela, da escola, ela ficou muito, assim, fora do lugar. Eu falei, né, ela não estava se sentindo à vontade. Eu falei com ela, Ana, você veio da Itália, com uma metodologia. Vamos desconstruir tudo isso, né? Então, Paulo Freire na veia, vamos entender a linguagem desses jovens que repetentes de ano, 2 anos consecutivos, né? Ou seja, jovens desacreditados. Então, aí veio na época, a minha experiência, eu falei assim, é o hip hop, é o rap, vamos atrás do rap, Racionais. Aí fizemos até uma atividade para entender quais eram os raps que eles escutavam, né? Enfim, eu sei que a coisa evoluiu tanto que eles começaram a fazer rap, assim, a gente teve contato com rap de outros lugares que ajudaram, e eles começaram a entender o que a Carol estava querendo, que era trabalhar com o ambiente, né, da cidade, enfim, pesquisando o que eles entendiam do lugar. Saiu que eles gostavam de ir na lanchonete de R$1, de salgado de R$1, né? Enfim, o que eles gostavam no bairro, né? Assim, então, e foi muito interessante que eles foram na banca final dela, na UNB, né? E aí o relato deles foi emocionante. Eles falaram assim, olha, a Carol nos fez enxergar a nossa cidade como uma cidade boa para se morar, sabe? Assim, então, foi muito emocionante, assim, sabe? Depois eles foram na UNB também, na semana universitária, teve uma batalha de rap, antes nem existia a batalha de rap da UNB ainda, da Batalha da Escada, e eles fizeram lá dentro, né, uma coisa assim, todo mundo assistindo na plena escola de arquitetura, quer dizer, para aqueles meninos totalmente desacreditados, né? Enfim, são ações assim, muito transformadoras que realmente só Paulo Freire mesmo, né, para toda a experiência aqui do Antônio Carlos, né, da Yasmin, que ela vai mostrar esse filme aí, né, nos faz acreditar que realmente a gente pode ter um futuro melhor, né? Vamos esperançar, né, gente? Que não tá fácil, não. Muito obrigado pelas apresentações. Será que a Natália conseguiu? Espera aí, Lisa. A Natália, a gente já teve que treinar para a oficina da Guta e do Acácio, né? Guta, lembra? Natália teve que se virar para... Fiz uns tutoriais do Zoom e aprendi aqui. Ela é especialista agora. A gente teve que passar o vídeo da Guta e do Acácio, né? No Zoom.
o Antônio Carlos foi nosso estudante? Não, como assim? O Antônio Carlos é do curso de extensão. Ele está inscrito regularmente? Ele está fazendo, você está fazendo aluno especial, mas não nessa disciplina, né, Antônio? Não, eu fiz algumas cadeiras como aluno especial do PPG-DH, né? E depois, quando eu vi a possibilidade de fazer esse curso de extensão, eu fiz também. Mas assim, não tem formal com a universidade nesse momento, não. Mas eu conheço o Antônio Carlos, tem 20 anos, viu, Néder? É mesmo? Nossa, olha, ele falou uma coisa importantíssima. A nossa luta dentro daquele marco teórico de correlacionar adequação sociotécnica com geração de trabalho, ocupação e renda, ele acrescenta exatamente a dialética negativa, que nós estamos sujeitos também, né? Porque o trabalho tem um componente que é negativo. Na relação popular, na relação com a base popular, muitas vezes eles perdem essa dimensão da dialética negativa, o trabalho decente, livre, que se converte num outro negativo, né? Que se expressa como servidão, como heteronomia, como, no limite máximo, subordinação a um trabalho alienante, né? E semi-escravo, né, no caso dele, na luta. Muito interessante. Poconé, olha só, eu estava tentando como é que eu ia levantar esse tema. Aí o Antônio Carlos matou a charada. Tá vendo? A gente tem que aprender com os que estão vindo de fora, né? Tudo a ver. Esse curso é para isso, a gente está aprendendo com eles. Matou a charada. O aprendizado é mútuo. Nós faz aqui os rap todo dia e comemora mesmo que aqui é o povo que é da periferia. O Paulo Freire vive, irmão. Com certeza a mudança é educação, é o que traz a transformação. É bem melhor, meu amigo, do que ter vários milhão. O que importa mesmo é você viver. Por isso aqui no rap eu vou mandando pra você, pode crer. Yo, é isso aí, mano. E muita dificuldade assim, no bronqueio, ou eu não levava muito a sério, né? Que nunca desenvolvi muito aprender a ler e escrever. Até eu falo assim, que outras coisas que eu sempre tentei fazer dar certo. Que ler e escrever foi a coisa mais difícil que eu achei na vida. Como eu casei muito nova, e aí eu passei a cuidar da minha família, e meu marido não deixava eu estudar. Aí eu tinha que optar pela família, e deixei os estudos. Estava aprendendo a ler, a escrever, eu perdi muito tempo também de escola, né? Perdi muito tempo, e a mulher que eu tinha não deixava eu estudar à noite, porque disse que eu ia para o colégio arrumar namorada, né? Havia muita necessidade de eu ler a Bíblia e tal, e eu leio o Salmo, o Evangelho mais da mulher, mas eu não dou conta, só acompanho ela, né? Tem momentos que eu fico constrangido, né? A minha família também está tão feliz, porque eu estudei quando eu era pequeno, meu pai na roça, né? Não tinha tempo para essas coisas, né? No serviço mesmo, no sertão João Brasileiro. Às vezes eu até penso que eu não era uma pessoa de sério normal, né? Tem algum problema com bloqueio. Cara, ele estava na roça, não tinha tempo, né? O pai era carrasco mesmo, não tinha negócio de estudar, não. Aí, não tem idade. Realizando o sonho,
Cada dia está realizando um pouco, graças a Deus, cada dia está realizando mais um pouco. Eu sempre falei, minha filha, mãe, eu só tenho que estudar, não, eu não vou, eu com 47 anos vou entrar na sala de aula só com menino, novinho, rapaz, novinho, mãe, não tem nada a ver, eu só tenho que terminar. E meu sonho era fazer um curso de enfermagem, entendeu? Então, na minha área mesmo, né, que exige muito, né? Aí eu falei, não, eu vou terminar meus estudos, eu tenho que fazer uns cursos. Aí, foi que apareceu lá no colégio, eu tô aqui. Antes, bem mais atrás, as pessoas conseguiam se virar com pouco estudo. Agora não, ou você sabe ou você fica fora do mercado de trabalho, da internet, de tudo. E hoje em dia o mundo é de internet, né? Se você não sabe ler e escrever, como é que você vai se comunicar com alguém? Ninguém mais liga para ninguém. Eu acharia que aqui era particular. Perguntei para o professor, liguei para ele, ele disse, não, aqui é gratuitamente. E você ainda vai receber o material gratuito. Bom, eu trabalho aqui na Casa de Carnes Fontenelle, né? E passou lá uma senhora com um cartazinho, né? Informando aqui que tinha essa aula e endereço e tudo. Aí eu peguei e coloquei no bolso, né? Aí levei para casa, aí conversei com a Ivanete, aí falou, daqui é uma boa para a gente estudar, né? Conhecer mais. Eu perdi muito tempo quando eu era mais novo, tudo. Né? Esse pessoal mais velho não aprende nada na frente, muita coisa. Tem muita senhora que às vezes se informa depois de 50, 60, igual vai pegar uma doutora, né? Umas outras, né? E tem pessoas que a gente se informa depois de, né, certa idade, né? Expectativas são boas, entendeu? Eu sonho muito mais, entendeu? Muito mais, ficar não só aqui, passar, continuar meus estudos, entendeu? Está desenvolvendo no espaço, quando fala ali, eu consigo ler, divulgar algumas coisas, né? Eu aprendi muito aqui, a palavra trissílaba, como misturar, né? Três sílabas separadas, trissílaba, monossílaba, tudo isso eu aprendi com o professor. Eu te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Eu a toda fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. Ainda se vieres, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vieres, noite traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Para mim é um desafio muito grande, né? Alfabetizando essa turma. Eu considero esse pessoal aqui como os meus parentes. E aqui eu não sou professor, eu sou um amigo deles. Me tornando amigo deles, eles aprendem mais do que eu imagino. Que se eu me tornar um aluno igual eles, o que acontece? Eles aprendem mais e eu também aprendo. Eu não sou professor. Eu me sinto um aluno igual a eles. E nós, como educadores, somos pessoas que temos que agir mesmo como educadores, não como professores. O sentido do professor é professar conhecimento. O sentido do educador é arrancar da raiz para fora. Primeira vez que eu fui alfabetizar, eu vi um alfabetizando chamado Raimundo. Ele quebrou o giz 3 vezes. Ele ia tentar escrever uma palavra no quadro, quebrava o giz. Quando ele quebrava o giz, eu pensava comigo, por que eu só tenho ensino médio? Por que eu não vou além? E aquele giz quebrado me fez ir além, me fez fazer curso superior.
Então, a nossa luta não é alfabetizar apenas. A nossa luta é que eles sejam alfabetizados e que gere a demanda para o primeiro segmento da educação de jovens e adultos, da EJA. Porque essas pessoas têm que ter uma nova oportunidade nas suas vidas. Foi um ótimo encerramento esse vídeo, gente. Para concluir, professora Lívia, sim, esse vídeo foi feito no coletivo e durante o processo de filmagem eles também ajudaram a filmar e na hora de escolher a música, chegaram com uma determinada música, eles questionaram. Isso foi muito bom, porque a gente viu aí que o processo no coletivo e a pessoa, né, falar assim, por que essa música? Aí a turma entrou num diálogo, numa conversa, e escolheram essa música que foi apresentada no... Então, foi uma coisa assim, muito legal também para nós, e a gente ficou muito feliz que eles não concordaram com a música que seria colocada. Decidiram em conjunto, em coletivo. Boa. Muito bom, isso mesmo. Muito bom. Gente. Economia. Então, temos que começar a encerrar, né? Já são 9h30, estamos com 3h30. Mas esse curso é tão bom que a gente não tem vontade de ir embora, né, gente? Então, muito bom. Acho que vamos sentir saudades dessa turma. certeza, Vocês podem ter né? certeza que vocês vão marcar a vida da gente, porque primeira vez, né, que tem um curso de extensão dentro da disciplina da pós-graduação, então realmente é marcante, e que isso se repita mais vezes, né, que a nossa residência possa fortalecer isso dentro da universidade, né? E vocês são todos convidados a serem mestres da nossa residência. Ela vai ser um espaço de trocas, né? E então a gente agradece muito, muito, muito a vocês, assim, que não foi fácil esse semestre, né, gente? Para ninguém. Assim, e a gente, vamos fazer as coisas, vamos fazer, né? Então, assim, a gente queria fazer esse caderno mais para ter como base para a gente avançar. Olha só, se a gente tivesse ficado só com o que a gente pensa, a gente ia sair perdendo, né? Então, a gente está com esses cadernos mostrando coisas que vocês passaram, que vocês passam, são experiências, né? Então, acho que a gente acertou nesse ponto. Eu acho que o bonecão deu trabalho, esse bonecão não é fácil, mas a gente acertou nesse sentido, né? De trazer o que vocês pensam, o que vocês fazem, essas experiências. E a gente tem muito a agradecer ao Valmor, que está aqui com a gente, né? Que é apoio técnico, mestrando, é do grupo periférico, ele é do drone, ele faz os mais do drone. Ele faz... Obrigado, Valmor. Valmor é tudo, né, Valmor? Muito obrigado, Valmor. Agradecer às doutorandas, né, todas elas, e o Diogo, né, assim, Ana Luísa, Natália, Juliette, Lívia, que não pôde estar aqui presente, a Letícia, que ela é do grupo periférico agora, né, Letícia? Agora você faz parte do periférico. A gente agradece muito, o Diogo também, né? Agradecemos a todos vocês do curso de extensão, né, e também alunos especiais da pós, que também embarcaram nessa aventura, né? Que loucura é essa, né? Mas, assim, eu percebo muito em vocês, assim, da pós-graduação, um brilho diferente no olhar. Eu acho que para vocês foi uma experiência, assim, diferente, né? De levar junto, né? Uma coisa acadêmica com essas experiências, assim. Então, acho que realmente é transformador, né? E isso a gente percebe no brilho dos olhos de vocês, né? E a nós, professores, tem que agradecer a todos também que embarcaram nessa loucura que eu resolvi de última hora, né, Néder? Arrumar essa... Foi muito importante nós termos feito essa experiência, viver esse laboratório com vocês, e vamos
partir daí, montar a publicação dos cadernos, né? Isso. Edição eletrônica, e compartilhar com todos, né? Então, a gente pode tentar fazer um e-book, né, Neda? Então, assim, era legal fazer uma boa revisão, colocar bastante imagem, gente, porque por ser caderno técnico, coloquem diagramas, fotos, tá? É necessário. E aí, o Joãozinho, que vai nos ajudar, ele não está aqui agora, que fez as artes, tem que agradecer ao João, né, que é bolsista de extensão, o Joãozinho. A gente fica as madrugadas, eu e ele, fazendo essas coisas. Porque o Joãozinho só funciona de madrugada, acreditem. Tá bom. Então, ele prometeu que vai começar, porque ele dateia a bolsa até setembro, ele vai começar a pensar na arte dos cadernos, diz que vai fazer as capas, vai ser assim, bem... Então, assim, Joãozinho, os próximos 2 meses vai ficar por conta disso. Então, por isso que a gente precisa entregar para ele coisas mais redondinhas e também ter uma revisão, né, Neda? Acho que a gente precisa ter um revisor, né, geral, a gente olhar isso, para que seja realmente publicado e que o Brasil inteiro possa usufruir disso, né? Porque a gente faz as coisas não é para ficar guardado, nem para competir com ninguém, é para todo mundo ter acesso mesmo, né? Enfim, então... E oxalá seja uma chave para abrir vários campos de experiências muito significativas nas engenharias, na arquitetura e urbanismo, nas áreas tecnológicas, todas elas no mundo do trabalho, na luta da resistência contra o trabalho alienante, contra o trabalho como heteronomia. Nós temos que realmente propor decodificar, né, para todos que o trabalho autogestionário e os coletivos de trabalho associado e com caráter de decisões horizontais, configuram experiências que estão ocorrendo hoje, aqui e agora, em muitos campos. Então, nós vamos poder também compartilhar desse movimento universal. Grande abraço para todos. Vamos parabéns, pro botequim Neda. agora, né? Botequim do Parabéns. CTS. Agora